Galera, estamos aqui com os Caça-Fantasma Brasil, a Rosa e o João. Prazer, Rosa, prazer, João. Temos você aqui com a gente no programa Tio Talk, aqui pela Amazon e pela TV Flórida, aqui dos Estados Unidos. E eu quero agradecer a presença virtual de vocês, estar aqui com a gente, falando um pouquinho do Caça-Fantasma Brasil aí, como que é o trabalho um pouquinho de vocês. Muito obrigado pelo convite, é bem legal estar aqui, né? E a gente quer agradecer novamente, né, a oportunidade de conversar com você e os seus seguidores. João e Rosa, conta pra gente um pouquinho como começou o Caça-Fantasma Brasil. Então, o Caça-Fantasma Brasil começou, né, de uma adaptação do entendimento do que... Quer dizer, a Rosa sempre fez isso, sempre fez as investigações paranormais, mas a gente não chamava assim. As pessoas pediam ajuda para ela, né? Empresas, grupos chamavam ela, e ela, onde tinha um problema sobrenatural, e ela ia como vidente, né? E organizava essas situações. E quando a gente se reuniu há mais ou menos 30 anos atrás, a gente viu que isso era também um espaço entre a religião e a ciência, né? E a gente também observou que já existia essa investigação paranormal, de uma certa forma, isso já há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, mais organizada. E aí há 15 anos, a gente criou o Caça-Fantasma Brasil, né, como forma também de se isolar um pouco do preconceito que que tinham, né, em cima da Rosa, né, que era como vidente, né? Então a gente conseguiu sair do meio místico religioso e criou um novo espaço. E como investigação paranormal, no Brasil fomos pioneiros. Então não entra religião nos Caça-Fantasma. Vamos dizer que é simplesmente o paranormal ali no meio, não tem nada a ver com religião, não entra oração, não entra nada com isso. Entra quando o paranormal se comunica telepaticamente com o espírito ou com a situação, que o espírito, na telepatia, pede alguma coisa. Muitas vezes a gente canta, outras vezes a gente dá para ele o que ele levou como uma lembrança religiosa ou uma lembrança positiva. Então, necessariamente, não há uma necessidade de oração, nem de um pastor, de um padre, nada num caso de exorcismo, possessão, nada disso. Ali são leituras, ali não tem um paranormal, ali tem alguém que entende e prega a religião. Mas se a situação, o fenômeno, não tiver nada a ver com essas religiões, o que um pastor, que um padre vai fazer que não entra telepaticamente no momento vivenciado do sobrenatural? Aí não tem como ele agir, né? Na verdade, vai confrontar o que está ali, na verdade. Pode até piorar, seria isso. Muito. O confronto, a ameaça, o rezar algo que não tenha sintonia, vai haver um choque e sequelas. Então, tem como se tratar com o sobrenatural, que eu digo seria um poltergeist, seria um espírito, uma entidade, vamos dizer assim, que está ali, está fazendo mal, ela sabe que ela está fazendo mal para as pessoas ou nem sempre? Nem sempre. Como eu digo, cada caso é um caso. Por isso que vem essa leitura já blindada de teorias. Pode ser parecido, mas nunca é igual. Será que é um espírito? Será que sou eu que estou criando? Será que é a minha genética? Então, nós temos que entrar no sobrenatural e ver as vibrações, fazer as análises para tal diagnóstico. Entendi. Então, também pode ser o psíquico da pessoa também. Pode ser a pessoa com algum problema, achando que tem um sobrenatural e não ter nada de sobrenatural na casa, nem no ambiente, nem nada. Sim, isso a gente chama de esquizofrenia. Ou também autossugestão, né? Quer dizer, hoje o que a gente encontra muito
é quando as pessoas querem que seu problema seja sobrenatural, sabe, Alan? Quer dizer, aí não é responsabilidade minha, é alguém fazendo mal para mim, é o além, né? É alguém que fez um trabalho. Que é achar uma solução para um problema, seria isso. Eu não sou responsável, né? E muitas vezes a gente encontra essa situação em que a pessoa não quer encarar uma situação real de vida e fica buscando uma desculpa sobrenatural que não existe. Aí esse diagnóstico é muito importante. A Rosa, como vidente e telepata, faz esse diagnóstico e diz, não, quer dizer, chamou aqui, vai escutar, né? Quer dizer, o problema é esse, você está fugindo para o sobrenatural, como já aconteceu, né? Uma menina nos chamou, eu estou possuída, né? Aí chegamos lá e a gente disse, não, tu não tem, tu não tem essa paranormalidade, tu está sendo enganada. Esse pai de santo que disse que tu tinha, só queria realmente ter relações com ela, né? E mentiu para ela, iludiu ela, e ela estava aí nos centros, aí em São Paulo, nos grandes centros, dando passe e resolvendo problemas, sem capacidade nenhuma, só porque o pai de santo queria comer ela. Então ela estava trabalhando, segundo ela, usando uma mediunidade que ela não tinha, ajudando pessoas, sendo que nem ela estava se ajudando, ela estava atrapalhando, então, vamos dizer. Exatamente isso, né? E a Rosa disse, eu estou há 15 anos me enganando, a Rosa disse sim. Por quê? Porque o pai de santo disse que na outra reencarnação, na outra vida, eles tiveram um relacionamento que ficou inacabado, então eles tinham que completar esse relacionamento. Não, olha só, a cantada. Não, isso aí, nossa, e é um grande centro aí de São Paulo, que eu nem sei o nome, ainda bem, né? Mas que o cara já morreu, né? O top das galáxias morreu. Quer dizer, o cara, olha a cantada do cara, né? Mas isso é muito comum, né? Não. É comum, hoje em dia é comum. Hoje em dia é comum, infelizmente é comum. Você vê, eu até postei um vídeo esses dias no TikTok de eu acho que faleceu, até a galera começou a me corrigir depois. Vocês provavelmente devem ter visto, é um vídeo antigo, eu nunca tinha visto, provavelmente eu não tinha nascido. Foi na época de 1990 e pouco, 1990, coisa assim, de um pastor que ele era um ex-bruxo, que ele expõe a vida da Xuxa, que ele fala que a Xuxa fez pacto, que vocês não chegaram a ver? Não, eu já soube do caso, mas não... E até ex-bruxo, ex-padre, ainda continua essa. Sai e depois viram para uma igreja fanática e já vão fazendo as leituras que convém para ele crescer. É muito complicado quando a gente fala hoje do paranormal, quando a gente fala, porque tem pessoas que nem a Rosa, que tem... O que seria a Rosa? Seria um dom? Seria uma mediunidade? O que seria? Não, dom, mediunidade é leitura religiosa. Nós herdamos geneticamente, e de acordo com a minha estrutura, de acordo com a aceitação da família, fui liberando e eu fui aceitando. Isso é o desenvolver, não é fazer um cursinho, é aceitar o que você tem e buscar o melhor para se organizar. Mas isso seria o quê? Tá, você nasceu com o dom da visão. Isso aí, cada época... É evidência e telepatia. É evidência e telepatia. Antigamente era bruxa, era os magos, o sacerdote, cada cultura. É um nome. É um nome que as pessoas dão. Seria isso. Bezedeira. Aí cada um dá o nome que quer. E também se bitola na aceitação do rótulo. Entendi. Então fica preso no rótulo em vez de resolver o problema ou de se autoajudar. Agora vamos dizer assim, Rosa, existe várias Rosas aí no Brasil e no mundo que tem aí a vidência, a telepatia, mas que não sabe como usar. Como começa? O que fazer? É muito importante isso. Se tu é vidente, automaticamente você vai saber usar. Porque você capta, você sabe que vai te incomodar. E para ser o vidente, ele tem um suporte energético, então tem um orientador energético. Não é espírito, não é nada, é uma energia. A nossa força nos orienta.
Caso a pessoa seja vidente, ela por si vai se organizando. Eu sou vidente desde os 6 anos, com toda a pressão, eu recebia informações da minha força interna, como vidente, como me situar, como explicar. Quando se é vidente, não precisa. Daí tu pode ser vidente esporádico, tu pode ser sensitivo. Agora, o vidente que se permite, porque eu fui estudada pela ciência. Eu fui estudada pela ciência, pelas religiões, quer dizer, além de ter o aval da ciência e das religiões, eu me permiti vivenciar o que eu sentia e o que eu captava para me organizar. O vidente não precisa de... Até porque muitos anos eu fui atrás também de alguém me orientar. Eu fui eu fui mãe de santa, respondo Santo Antônio, um médium, benzedeira, eu fui tudo. Aí uma vez me disseram, enquanto você estiver buscando resposta fora, você é uma vidente, procura dentro de ti. Então, o vidente não tem essa... então, não é vidente. Pode ser esporádico, uma vez que outra. É um rótulo. Tá. Agora, João, diz para mim. A pessoa chama, está acontecendo um problema aqui na minha casa. Os caça-fantasmas saem do sul e vão até aonde, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão no sul, João, Rosa, está acontecendo uma coisa sobrenatural aqui na minha casa. Como que é feito a leitura? A Rosa faz a leitura telepaticamente, eu vou passar a situação, por exemplo, olha só, aqui está acontecendo alguns fenômenos paranormais. Ah, Rosa, não está acontecendo nada, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui. Não. É assim, ó, a gente recebe relatos do Brasil e do exterior todo dia, tá? Pedindo ajuda, nós temos o quadro Família Pede Ajuda, né? Certo. Aí o que eu faço? Eu peço, às vezes mandam cartas enormes, 5 páginas, explicando a vida inteira. Eu digo, resume, por favor, porque não adianta me contar o problema, porque eu nem mostro para a Rosa muitas coisas. Eu quero saber quais são os relatos atuais, o que acontece atualmente dos fenômenos, tá? Aí, com isso, eu pego também o endereço, né? E forneço um orçamento de viagem. Nós somos que nem o casal Warren aí nos Estados Unidos, né? Quer dizer, eles cobravam a ajuda de custos de viagem. É exatamente a mesma coisa, né? Eu faço um orçamento de gasolina, estadia, alimentação e pedágio, né? E passo, né? Claro que agora a gente morando no sul está mais caro, as viagens tá muito caro o orçamento. Mas isso, quer dizer, se a pessoa quer ajuda, ela tem que ajudar, né? E nós não temos patrocínio, então algum caso muito forte como esse, como um caso importante que aconteceu agora lá no Morro da Oficina, em Petrópolis, onde tinha um problema, a gente foi chamado, a gente bancou, porque era uma situação, né, num local muito frágil, né, que foi dos desabamentos. Então, mas, normalmente, são as famílias que pagam. Aí eu pego esses fenômenos, quer dizer, claro que eu mostro, Rosa, tem um caso assim lá em São Paulo, ou Rio de Janeiro, onde for, né, eu mostro para ela, aí ela dá o aval para mim, ó, é sobrenatural, né? Vamos, porque se não for sobrenatural, a gente nem vai, né? Porque aí a Rosa diz, não, a pessoa... Aí eu aviso, ó, o seu problema não é sobrenatural, procura terapia, né? Ou o que a Rosa indica, sabe? Né? Mas quando não é sobrenatural, a gente não vai, não tem por que ir lá, gastar essa fortuna da pessoa, né, que não tem por quê. Não tem porquê. Vocês tiveram recentemente no edifício Copan, que teve todo aquele auê, né? Igual do edifício Joelma também e tudo mais. Qual foi a leitura de vocês? Realmente tinham espíritos no local? Que eu vi até relato, né? Que o porteiro disse que ouvia as coisas. Então, tinha alguns eram fantasmas de verdade. O fantasma que apareceu em cima da máquina do elevador era assim, mas já não estava mais lá, né? Mas era um mecânico que fazia a manutenção, que era quem também passava lá em cima. Tinha também o fantasma dessa mulher que apareceu lá na garagem, que a Rosa descreveu, era uma advogada que trabalhava ali, né,
e morreu sabendo que muitos casos que ela trabalhou, ela não foi tão trigo limpo, vamos dizer assim, sabe? Ela aparecia para pedir perdão. Ela apareceu ali para justificar. Eu sabia que eu estava do lado, não estava fazendo bem, mas era o meu trabalho. Apareceu um também, lá o que fazia o psil, né? Era um antigo trabalhador divertido que, nas janelas do sobrenatural, a Rosa explicou que ali era um lado bom dele. Ele vinha brincar, ele gostava do Copan. Não então, fazia mal, vamos dizer assim. Não, ele só estava... Não. Mas muitas das coisas dos corredores, muitos dos fenômenos que eles relatam são dos próprios vivos. São fenômenos que os vivos produzem. Energia impregnada. Que os moradores produzem. Energias impregnadas, problemas que eles têm. E nem Mas sabem isso gera um fenômeno? Isso causa um fenômeno sobrenatural? Claro, todos temos capacidades paranormais. E quanto mais complicado a gente está, mais a nossa força quer nos ajudar, a nossa força de vida. E a nossa força de vida produz fenômenos para nos avisar. Presta atenção, tu não está... Esses são fenômenos também, né? Que luz piscam, várias situações. Perfeito. Tá. Então, muitas das coisas do Copan é gerado pelos vivos. Entendi. Então, nem tudo é sobrenatural, nem tudo é fantasma, nem tudo é espírito. Exatamente. Agora, diz para mim, como foi para vocês chegar no Hall da Fama? Como que chegou isso daí? Como que chegou? Pode simplificar para a gente. Certo. Então, vários casos que a gente investigou aqui tiveram repercussão internacional, né? O nosso trabalho foi conhecido no mundo todo. Alemanha, Japão, Londres, o mundo inteiro, né, soube nas mídias especializadas. E os investigadores americanos, vendo isso, a gente entrevistaram a Rosa em várias rádios americanas, né, do assunto, né, e eles, quando estavam montando essa lista, né, um investigador e escritor importante nos Estados Unidos nessa área, que montou isso, consultou e em consenso, eles fizeram uma lista, onde a gente até entrou na lista antes do casal Warren, é só uma curiosidade, né? A gente foi indicado pelos investigadores americanos e de um pessoal de Londres também que conheceu. Bacana. E querendo ou não, é uma referência mundial também, não é isso que vocês fazem, não é comercial, é uma ajuda mesmo, na verdade. Então, depende. Tem empresas que chamam a gente que não vai para o YouTube, é privado, a gente cobra, né? Aí tem um valor, né? Como não vai para o YouTube, como é uma coisa que vai organizar financeiramente uma empresa, a gente cobra, né? Claro, né? Mas é uma situação mais rara, não é uma situação assim corriqueira, né? Que a gente tenha, mas se puder cobrar, eu cobro, sim, né? Justamente porque também tem um detalhe, a gente faz palestras. Quer dizer, a empresa está com problema de funcionários, vai a palestrante, junto vai a vidente, a telepata que vai captando e vai trazendo os assuntos, os problemas, né, deles, e eles se identificam. Não, mas como é que tu sabe? Esse é o problema. Eu vou dando o exemplo que está causando as pessoas. Então, a palestra é muito ligada com a vidente, com a telepata, vivenciando o problema deles. A gente fazia muito isso em empresas. Bacana. Então, na verdade, é muito mais a fundo, né? Porque já teve pessoas que chamaram vocês acharam que era fraude, charlatanismo, provavelmente, né? Não, tem bastante. Religião, então? O pessoal de religião enlouquece, né? Porque eles são os donos da verdade, Deus é deles, né? Cada um tem o seu Deus, né? E aí, só que é um problema, é uma limitação que a gente entende, né? A fraqueza, né, da fé deles. Mas tudo bem, não tem problema. Ou então um racional que não tem conhecimento, mas se acha inteligente, se acha bom, se dá o direito de julgar algo que ele nunca vivenciou. O profissional, qualquer área, pode falar na profissão dele. Nós somos jornalistas, mas nós jamais falamos sobre o jornalismo fora, porque esse foi que nós nos dedicamos. Eu não vou criticar um jornalista fofoqueiro, um jornalista
sabe? Então, quer dizer, cada pessoa, se você é racional, não tem conhecimento, como é que você, só por ser uma pessoa de mídia, vai dar a sua opinião? Significa que não tem conhecimento, está pegando argumento, porque quando tu afronta uma vidente, significa que a pessoa tem algo escondido. E os haters, eu adoro os haters. Quanto mais crítica na internet, melhor. Sinal que meus vídeos estão chegando em lugares que não chegavam. Então, vem, claro, eu nem respondo. Eles que fazem crescer, né? É isso mesmo. Eu nem respondo, eu simplesmente bloqueio e apago. Mas a gente só não agradece. Quanto né? mais hater, melhor. É isso. Para vocês terem uma ideia, eu postei um vídeo no TikTok, foi ontem, falando de um caso que eu contei para vocês do Rio de Janeiro, lá do cachorrinho, do senhorzinho. Sim. E aí eu falei, né? Quem estiver assistindo a gente, estiver na dúvida, vai lá que vocês vão ver o que eu estou falando, o vídeo que eu postei. E aí eu falei no vídeo onde a mesma coisa que eu comentei para vocês, que eu falei para a moça que eu achei que ela estava acendendo vela, isso, aquilo e tal. Aí foi uma moça, deixou 2 textos falando que era coisa maligna, que quem morre não volta, que não sei o que e tal, isso e aquilo. Então, essas coisas a gente não responde, a gente lê, dá risada, eu mando kkkk. Não respondo, entendeu? Porque a pessoa não segue você, a pessoa tá ali para, tipo, dar a opinião dela, mas não vai agregar, porque ela não vai te seguir, mas ela vai te dar conteúdo, vai te dar engajamento. Sim, ela está ali para pregar, para sufocar a insegurança que ela tem sobre a crença dela. E o sobrenatural, ele é uma coisa que ele não tem parâmetro, é uma coisa que você não tem, como, por exemplo, é uma coisa do passado. Aconteceu não sei o quê. Não existe isso. Todo mundo gosta, porque já aconteceu alguma coisa com alguém viu alguma coisa, acha que é um sobrenatural, então o povo gosta, é um tema que todo mundo gosta, por mais que acreditem ou não acreditem, o povo gosta. E referente à religião, vocês já fizeram algum exorcismo que precisasse de algum padre, algum pastor, alguma coisa? Nunca? Não, nós entramos quando eles não conseguem. Quando o pastor não consegue. Não, a gente é chamado quando já passou em mãe de santo, espírita, em padre, em evangélico. A gente é chamado quando esgotou. Quando essa turma não resolve, eles chamam a gente. Às vezes já gastaram todo o dinheiro que tinha. E a gente não cobra absurdo. Né? A gente só cobra a viagem, né? Então, quer dizer, são situações bem... e a gente não precisa de ajuda porque as religiões têm uma leitura limitada da situação. A Rosa, como paranormal, ela se transforma frente ao que ela está encontrando. A Rosa é uma mutante. Ela entendeu, né, a sua paranormalidade e não limitou com os dogmas. Isso é o natural do ser humano, mas o ser humano perdeu esse conhecimento e não sabe como deixar fluir isso, né? Então a Rosa, ela é o que a situação precisa. Ela não pode chegar, quer dizer, tem horas que ela é super doce, você sabe, e tem horas que ela é mais firme, tem horas que ela, quer dizer, e é isso, quer dizer, quem que está na sua frente? Quem você está enfrentando, né? É um demônio? Quem é esse demônio? Quem é o demônio, né? Eles classificam de uma forma geral coisas que nem entendem, porque leram em livros, né? E livros já distorcidos também, né? Porque não foram paranormais, não explicaram, porque os livros já vêm, os livros que existem, eles já foram tirados toda o conhecimento oculto do que é o que de verdade. Então, os livros que nós temos, claro, agora tem coisas mais já veio conhecimentos melhores, né? Não são todos da Idade Média, mas já tem coisas mais libertas um pouco, né? Mas a maioria dessas situações... Opa, Rosa, deixa aqui, Rosa. Caiu tudo aqui. A maioria dessas situações são muito limitadas, né? Então, realmente, um padre conosco, a gente já convidou, né? Padre Quevedo não quis gravar junto comigo. Ele não quis fazer entrevista. O Clodovil, que convidou a Rosa e o Padre Quevedo para o programa dele. Daí o Padre Quevedo não quis, porque sabia que era a Rosa. Ele nunca
nunca sentou na Ele é frente da vivo roda. ainda? O padre Quevedo ainda é vivo? Não, Faleceu. já morreu. É um inquisitor. É, um inquisidor. Ele sabe muito bem os fracos dos paranormais. O medo, a insegurança, o ego. Entendi. Então, ele trabalhava em cima daquilo. Então, assim, resumindo e simplificando para quem está nos assistindo, nem tudo é sobrenatural, nem tudo é demônio, nem tudo é espírito, nem tudo é o que todos pensam, né? Na verdade, tem que ir a fundo, tem que ver o que está acontecendo para ser algo paranormal. Rosa, como você falou, precisa ter fatos, precisa ter alguns relatos, alguns casos, precisa acontecer alguma coisa. Algumas evidências, né? Tu não pode... Nem toda casa antiga, velha, tem assombração. Só porque está velha, está abandonada, é ruína. Se tem, vamos ver. É um vulto, é um espírito? É um vulto, estou vendo um espírito. Vamos buscar história. Ah, sim, uma pessoa se matou, uma pessoa, sabe, daí tu realimenta o fato que se confirma buscando a história. Entendi. Então tem tudo uma história por trás para poder chegar no fato, não? Entendi. Eu estava acompanhando um vídeo de vocês onde tinha uma casa bem simplesinha que acho que chovia pedra, não era? Chovia... Isso. Teve 2 poltergeists desses que a gente teve. Teve a casa, essa lá em Caiçara, que foi esse, é um caso que mais teve reconhecimento internacional, e teve também outro em Joaçaba, né, em Santa Catarina, onde também, né, eram várias casas que choveu pedra e ninguém sabia como. E era poltergeist. Era poltergeist. Sim, a Rosa foi, identificou quem estava jogando a pedra, por quê. Eram formas diferentes. O primeiro caso de Caiçara era uma paranormal que fazia o fenômeno. O outro era uma energia muito antiga que fazia isso para chamar atenção, para ter uma comunicação e para tirarem ela dali. Ah, então sempre tem um motivo. Não necessariamente queria fazer um mal para as pessoas que estavam lá dentro. Não. A chuva de pedra da menina, ela, quando confrontavam ela era uma forma delas, quando ela entrava em pânico, né? Ficava com raiva, ela criava as pedras. Entendi. Bacana. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa e fiquem à vontade quando quiserem contar novos relatos, vamos nos atualizando aqui. E um ótimo trabalho a vocês, que vocês possam ajudar mais pessoas a se livrar, né, tanto de problemas psíquicos quanto de problemas realmente sobrenaturais, né? Muito obrigado, Alan, né? Parabéns pelo programa, né? A gente está sempre aqui, é só chamar, né? Que dê tudo certo, o seu programa, sucesso, e que a gente possa também contribuir, né, dentro desse trabalho. Muito obrigada e sucesso para você. E continuamos com o Sobrenatural sem afrontar e nem julgar. Caça-Fantasmas Brasil. Não é religião. Gente, obrigado. Nada disso. As portas ficam abertas quando vocês precisarem, tá bom? Estamos começando agora com esse programa novo. O anterior era o 15 Minutos com Lute, também aqui pela Amazon, pela TV Flórida, e agora o Tio Talk, que é um programa novo. Vocês são dos primeiros convidados nossos. Então, muito obrigado mais uma vez. Estamos de portas abertas aí, tá bom? Obrigado, Rosa. Obrigado, João. Um prazer. Prazer. Tchau. Um abraço.